Hola, mis queridos estudiantes de quinto año del Colegio Rayo de Luz. En esta videoclase continuaremos los contenidos de la unidad 2 do livro didático. Oi, meus queridos, creio que vocês compreenderam que a tia acabou de falar em espanhol, mas se não, a tia disse que nessa aula nós vamos dar continuidade aos conteúdos da unidade 2 do livro de vocês. E eu quero que vocês acompanhem a aula com o livro em mãos, na página 29, porque agora nós vamos conversar sobre gramática, com o conteúdo el pretérito, o pretérito. Pretérito é uma flexão dos verbos em relação a tempo. Existe o presente, que é um fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Pretérito, que é o fato ou ação que ocorre anterior à fala. E o futuro, que é uma ação que poderá ocorrer. Nessa aula, nós vamos estudar pretérito, tá? Vamos estudar a flexão de verbos em relação a tempo com pretérito, que é um fato ou uma ação que ocorreu anterior à fala. Um exemplo aqui. Se eu fizer uma pergunta para você, ¿qué haces todos los días? ¿Qué haces todos los días? O que você faz todos os dias? Suponhamos que você vai me responder da seguinte forma. É um exemplo. Ir a la escuela. Ir à escola. Ao me responder assim, ir a la escuela, você estará usando a forma infinitiva dos verbos. E essa forma infinitiva é a maneira que a palavra, que o verbo se apresenta normalmente, sem nenhuma conjugação, tá certo? Aqueles verbos a qual as suas terminações podem ser ar, ou ir, certo? Agora, se eu perguntar assim, lo que hiciste ayer, o que fizeste ontem, eu estou me referindo ao momento do passado. Outro exemplo, el ano passado viajei à Espanha. No ano passado, viajei para a Espanha. Notem que essa frase também está no momento passado. Estou usando esses exemplos para que vocês entendam o que é o el pretérito, ou pretérito, né? Que é um tempo verbal, como diz aqui o trecho do livro de vocês. Este tempo se utiliza para hablar de acciones ou situações del passado. Ou seja, ele é usado para indicar um fato passado e que já foi realizado, tá bom? Expressa lo que sucedió em um momento determinado em passado e se ha completado. Expressam um momento que aconteceu no passado e que foi completado. A menudo, la acción va acompañada de expresiones tales como anoche, anteayer, em 2015, etc. Estou querendo dizer que frequentemente, a ação é acompanhada de expressões tais como à noite, antes de ontem, em 2015, etc. Tá certo? Mas vamos para os exemplos, para que vocês venham compreender melhor. Esse exemplo aqui está no livro de vocês e diz assim: Mi abuelo jugó al futebol quando era joven. Está querendo dizer que o meu avô, ele jogou
futebol. Estou expressando um fato que ocorreu no passado e ele se completou porque ele realmente jogou bola no passado. Passado quando? Quando meu avô era jovem. Outro exemplo. Ayer mi madre salió de compras. Ayer mi madre salió de compras. Estou querendo dizer que ontem, a minha mãe fez compras. Então, uma ação no passado que se completou. A minha mãe fez compras. Ayer, ontem é passado, tá? Minha mãe fez compras. Ayer, mi madre salió de compras. Ontem minha mãe fez compras, certo? Outro exemplo. Eu hablé com mis primos este fim de semana. Eu falei com meus primos neste fim de semana. Então, hablé está em el pretérito, está no passado. Eu hablé com meus primos este fim de semana. Outro exemplo. El fim de semana viajé com meus padres. No fim de semana, viajei. Viajei está no pretérito com meus pais. La comida estuvo muy buena el domingo. La comida estuvo muy buena el domingo. A comida estava muito boa no domingo. Verbo estava, estar, está no el pretérito. Está no pretérito, tá? É uma ação que ocorreu anterior à fala. Anterior quando? No domingo. Outro exemplo. El martes fui al médico. El martes fui al médico. Na terça-feira fui ao médico. Então, eu quis dizer que no passado quando? Na terça-feira fui ao médico, fui me consultar. Agora nós vamos para a prática. Coloquei aqui uma frase que diz assim: La professora traduzir el texto del libro. La professora traduzir el texto del libro. Por que eu coloquei essa palavrinha entre parênteses? Porque ela, para ser coerente essa frase, essa palavra traduzir, ela tem que ser conjugada. Esta frase está incoerente, tá, gente? Pois este verbo, entre parênteses, traduzir, está no infinitivo, ou seja, ele não está conjugado, tá certo? Ele é um verbo terminado em ir, aquilo que eu falei no início dessa videoaula, tá? Esse verbo não está conjugado, verbo traduzir, e aí eu vou ter que pegar este verbo e vou transformá-lo para o pretérito, tá? Uma ação começada e terminada no passado. Então, para esta frase estar coerente, estar correta, eu vou conjugar este verbo no pretérito, no passado. A frase ficará dessa forma: La professora tradujo el texto del libro. La professora tradujo el texto del libro. Outro exemplo. El terremoto destruir muchísimas casas. El terremoto destruiu muitíssimas casas. Frase totalmente sem sentido. O terremoto destruir muitas casas. Uma frase incoerente, pois este verbo está no infinitivo. Ele é terminado
com ir, tá? Ele está apresentado na forma natural, sem estar conjugado, tá? Em nenhum modo, em nenhum tempo, em nenhum gênero, em nenhum número. E aí essa frase torna essa frase errada, certo? El terremoto destruir muitíssimas casas. Vou colocar a palavra destruir em pretérito. Pretérito, novamente, fato ou ação que ocorre anterior à fala. Então, destruir no pretérito vai ficar destruiu. El terremoto destruiu muitíssimas casas, certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Respondam as páginas da unidade 2 e desejo bons estudos e até a próxima. Buenos estudios!